Oi pessoal, dando sequência à nossa série sobre termos terapêuticos, nesse vídeo a gente vai falar sobre acolhimento, um termo super importante, com bastante uso, e nesse vídeo eu vou te explicar o que é o acolhimento, o que envolve o acolhimento, algumas dicas práticas e tanto por parte do terapeuta quanto o acolhimento dentro do processo do cliente. Então assiste esse vídeo até o final que ele vai te ajudar bastante. Antes de a gente começar, só se certifica que você está inscrito aqui no canal para que você possa acompanhar os demais vídeos dessa série e você possa aprender cada vez mais sobre o mundo do autoconhecimento e das terapias. Então vamos lá. O acolhimento, ele é um termo e uma prática bastante presente nos processos terapêuticos e isso é algo geral tanto da parte das terapias complementares quanto da psicologia clássica. Grande parte das pessoas, quando chega para uma consulta, elas estão com as suas emoções intensas, elas estão em estados emocionais aflorados. Então, elas chegam para nós com uma grande vulnerabilidade. Elas estão no momento em que elas estão com o copo cheio, né? As emoções estão transbordando. E é um momento que, quando nós estamos vulneráveis, é a nossa fragilidade, né? Muitas vezes a pessoa entende aquilo como um ponto frágil, um ponto fraco, e ela está chegando para você ali, provavelmente como ela não conseguiu se expor para nenhuma outra pessoa do seu contato. E ela chega com uma intenção de ser ajudada, né? De querer uma ajuda para superar aquilo. Quando a pessoa faz esse movimento, ela está num voto de confiança, ela está buscando uma ajuda num momento de extrema vulnerabilidade emocional, com questões extremamente importantes e intensas. Então, ela se coloca ali e ela dá esse voto de confiança para a sua vulnerabilidade. Por outro lado, essa pessoa não conhece você, não conhece o terapeuta ainda, ou pelo menos ainda não tem uma relação, um vínculo, uma conexão estabelecido. Então, por um lado, ela está extremamente vulnerável, né? E só que ela, em frente dela, enfim, nesse início que ela coloca, ela tem algo que é novo e ela está começando a externar esse estado emocional intenso, né? A sua vulnerabilidade para alguém que ela não conhece, que ela ainda não tem uma relação, uma conexão estabelecida. E aí que vai entrar o acolhimento e a importância dele nesse momento. O acolhimento, então, ele vai ser uma postura e uma atitude receptiva, humana, empática, sensível. Ele vai estabelecer uma conexão, ele vai estabelecer um vínculo. E eu não finjo o acolhimento. Não há como a gente, mesmo com algumas linguagens verbais e não verbais, eu estabelecer essa ponte, estabelecer esse vínculo. Quando eu tenho uma intenção deste acolhimento, eu consigo transpassar isso nessa minha linguagem e a pessoa, o cliente que está ali, ele vai sentir, vai existir uma conexão. Então eu costumo dizer que conexão não se finge. O acolhimento, ele não pode ser mecânico. O acolhimento realmente, ele é uma conexão. E como o acolhimento, ele vai construir essa ponte de conexão, esse vínculo seguro e receptivo com o cliente, dificilmente eu vou ter uma segunda chance para construir isso. Então, em especial nas primeiras consultas, e normalmente nas primeiras consultas as pessoas realmente trazem, né, tem um estado emocional, uma situação mais crítica, ele é de extrema importância. Quando a gente estabelece essa ponte, esse vínculo, a gente consegue pavimentar o processo terapêutico, não só já um processo aí na primeira consulta, mas pavimentar essa relação, essa construção desse vínculo que é de extrema importância para aplicar qualquer técnica terapêutica. E na prática, como que a gente então tangibiliza, transpassa esse acolhimento para o cliente e como que ele sente que a gente está realmente acolhendo ele? Necessariamente a gente vai ter uma relação que se estabelece com comunicação, comunicação verbal e não verbal. E muito da nossa comunicação, ela não é verbal. E principalmente nesse momento de acolhimento, a gente tem uma postura de ouvinte, uma postura um pouco mais de ouvir e receber essas informações da pessoa do que de efetivamente fazer comunicações verbais. Num primeiro momento, o acolhimento tem o objetivo de fazer a pessoa se sentir o quê? Segura, se sentir ouvida e não se sentir julgada. Então, ouvir, escutativa, de qualidade,
ela vai ser fundamental para essa conexão e ela vai ter uma importância muito maior nesse momento do que você necessariamente entender já as informações, fazer algumas conexões e algumas relações. O ouvir nesse momento, ele é muito parte do acolhimento e a pessoa precisa perceber que você está ouvindo. Então, o contato visual é uma das coisas mais importantes para você estabelecer esse acolhimento. Olhar nos olhos, evitar interferências, às vezes de anotar alguma coisa que para você, você não vai estar perdendo a tua escuta, mas para a pessoa ela percebe como uma distração, a gente quebra essa conexão que está se estabelecendo. Então, para que a pessoa se sinta segura, a gente pode fazer pequenos incentivos verbais nos momentos em que de repente ela, né, se sentir com vergonha, se sentir com receio, ou que a emoção fica muito forte. Muitas pessoas, quando começam a chorar, por exemplo, elas pedem desculpa, né? Então, a gente pode usar algumas palavras de incentivo, tranquilas, dizendo para ela que esse é o momento, que esse é o espaço, para ela colocar isso para fora, para ela conversar sobre isso, que nós estamos lá para isso e que você está ali para ouvir ela. Uma dica é a gente evitar as interferências verbais, as perguntas, porque nesse momento a pessoa realmente está fazendo um desabafo, né? Ela está colocando todas essas suas questões que são mais fortes e ela tem uma necessidade de falar, ela tem uma necessidade de colocar para fora. E isso realmente vem com muito conteúdo emocional junto. Então, nesse momento, se a gente fica interferindo com perguntas para que a gente possa compreender o porquê e como algumas coisas aconteceram, muitas vezes a gente corta esse primeiro momento que ela precisa desabafar, né, que ela precisa se expressar. Então, é claro que a gente vai ter oportunidade, e normalmente logo depois desse primeiro momento, até ainda na primeira consulta, a gente vai ter oportunidade de proceder com a nossa anamnese, né, dentro de cada linha que as pessoas trabalham, de fazer as perguntas, mas é só tomar um cuidado para quando a pessoa está realmente num momento que você percebe que ela está mais vulnerável e que ela está no momento que ela precisa ser ouvida, que a gente não faça perguntas que possam quebrar esse processo. O acolhimento dentro do processo terapêutico, ele é diferente de um acolhimento quando nós estamos, né, com a nossa família, com os nossos amigos. A gente tem um papel estabelecido necessário para que a terapia seja eficiente. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente está nesse acolhimento dentro do consultório, que é a gente ter um meio termo, um equilíbrio entre a gente não sentir pena, mas a gente se sensibilizar, né? Não há problema em a gente, dentro da nossa expressão, principalmente não verbal, a gente mostrar que nós estamos sensibilizados, empáticos com o que a pessoa está falando. Mas a gente tem que cuidar para não fazer julgamentos, né, e emitir comentários que possam realmente ser um julgamento ou sejam, possam ser um sentimento de pena. Isso não vai ajudar porque vai estar fora do nosso papel terapêutico. E para fechar, agora eu vou explicar sobre a importância do acolhimento dentro do processo do cliente. Temos aí literaturas e grandes profissionais da área de terapia que falam que o acolhimento é a etapa mais importante dentro do processo terapêutico, que tem um maior peso, que consegue estabelecer um grande passo. Nós temos alguns aspectos dentro disso. O primeiro é que o acolhimento ele promove uma grande liberação. Muitas vezes as pessoas chegam e quando elas estão colocando essas questões profundas, intensas, elas estão colocando situações que elas não falam daquela maneira, nunca falaram daquela maneira para ninguém. Elas muitas vezes nunca comentaram sobre isso com ninguém. Então são questões muitas vezes enraizadas, profundas, escondidas, negadas, né? Às vezes até com sentimento de culpa, de vergonha, que conflitantes com ela mesma, que ela traz isso para fora. Então, esse processo de liberação disso tudo, né, através desse primeiro desabafo, dessas colocações, ela é muito, muito, muito importante, ela já tem um grande papel. E quando a pessoa faz isso, sendo acolhida, ela consegue trabalhar com todas essas suas questões sem julgamento, dando um lugar para aquela situação, dando um lugar para o que ela sente. O segundo aspecto é que ele promove uma clareza.
Então, quando a gente consegue desabafar, né, tirar uma carga emocional grande, a gente abre espaço para conseguir pensar melhor, para conseguir enxergar as coisas de uma outra maneira, sem tanto acúmulo emocional. Então vai facilitar toda uma sequência, né, de processo terapêutico, tanto a pessoa com ela mesma, vai promover uma clareza maior a partir do momento que ela teve esse momento, e também do ponto de vista do processo terapêutico, as próximas etapas conseguem ter uma clareza um pouco maior. Um terceiro aspecto é a pessoa se sentir ouvida. Parece simples, mas isso tem uma importância muito grande. Normalmente a pessoa não consegue, dentro do seu círculo, né, social, de amigos, de família, falar exatamente o que ela precisa, ser ouvida, né, ter um sentimento de apoio, e às vezes ela também não consegue ser ouvida para resolver uma determinada situação. Então, esse ser ouvido no processo terapêutico, ele tem uma grande importância. E vale comentar que próximo desse ser ouvido, a gente também tem a questão dela ser ela mesma. Então, num processo de terapia, num processo de acolhimento, que ela não está sendo julgada, que ela está sendo ouvida, que ela está segura, ela pode ser ela mesma. Então, isso tem uma importância muito grande, porque ali está o que ela realmente sente, os seus conflitos, e a terapia, ele é um horário, um espaço e um processo para que ela possa ser ela mesma. Normalmente a pessoa não tem isso, essa possibilidade, dentro da rotina dela e nas relações pessoais dela. Outro aspecto do acolhimento é a pessoa não se sentir sozinha. Quando ela não se sente sozinha, a gente tem um encorajamento para que ela possa enfrentar as situações que efetivamente a incomodam. Então, esse acolhimento promove um fortalecimento para que ela siga em frente e ela enfrente o que ela precisa lidar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em curtir e se certifica que você está inscrito aqui no canal do Meu Equilíbrio, para que você possa acompanhar os próximos conteúdos, que tem bastante coisa vindo por aí. E não se esqueça, sua vida pode ser mais leve.